Olá, vamos iniciar o nosso vídeo. Esse é o primeiro vídeo para a confecção do nosso novo projeto. No kit de vocês vão receber essa floreira. A gente tem que pintá-la frente e verso, aqui dentro também, tá bom? Pinta ela, 1 ou 2 camadas até ela ficar bem coberta, com a tinta que vocês quiserem, PVA, uma tinta acrílica. Eu estou usando essa tinta da Prima Marketing, Chalkboard. Eu gosto muito dessa tinta, na verdade eu tenho a coleção quase toda dela e uso muito, mas como os produtos importados hoje estão caros, usem a tinta que vocês acharem que agradar vocês para pintar, cobrir a janela. Vocês têm várias opções de cores, se não quiser pintar como a minha, eu pintei na cor areia, tá? Se vocês não quiserem pintar, vocês podem escolher qualquer gama que tem nesse papel. Então, esse papel vocês estão recebendo a coleção no tamanho 21 por 21, tá? A coleção inteira. E qualquer uma dessas cores da paleta combinam bem com essa. Vocês podem optar, se quiserem variar do meu, para pintar a floreira, tá bom? A licença de vocês de mudar o que vocês quiserem, para mim, sem problemas. Então, ó, se buscar outra cor, eu tô usando essa cor aqui, que é essa areia. Escolham realmente o tom, porque muita gente confunde a diferença entre cor e tom. Se vocês usarem, por exemplo, um rosa, mas que não for nesse tom, pode não ficar bom o resultado final, tá? Então, isso é muito importante, escolher o tom, não só a cor. Tem rosa aqui sim, mas não pode ser qualquer rosa. Troquem por um rosa, esse rosa antigo. Então, façam aí procurem as cores. Não são cores difíceis, são cores fáceis, porque tem rosa, tem vários tons de verde, tem um tom de verde azulado, tem esse tom areia. Então, assim, desde que esteja dentro, tem vários verdes nessa gama de tons, tá bom? Eu demorei um pouquinho para explicar isso, porque isso é importante. Então, depois já a gente vai começar, pós-pintado, um dos papéis tem uma cadeira, tá? Você vai tirar essa cadeira e guardar, tá bom? Tem os portões também que você também vai guardar. E você vai recortar desse papel, ó, exatamente onde começa aqui o portão, que eu já guardei aqui do lado, tá vendo? O portão, ele é aqui assim, eu tirei o portão. Não, tá certo, ele é pra dentro. O portão é aqui assim, eu tirei exatamente onde tem essas flores, tá? Uma flor de cada lado, deixei aqui esse nome. Então, essa é a primeira parte que a gente vai fazer, é cortar isso daqui, ó, tá? Pra gente aplicar já no nosso projeto. No kit de vocês vão pegar essas espumas, já estão cortadas, esses pedaços, as mesmas que a gente usa para ornamentação de flores e plantas. É para só fazer, se vocês quiserem fazer outro um dia, pode até adaptar com isopor. Eu gosto delas porque elas já são verdes e já fica aqui né? Eu coloquei uma para cá e uma para lá, um pedacinho. Sobram 2 sucos, eu estou mandando 3 pedaços para vocês. É fácil cortar isso, vocês podem cortar no meio, só para onde tem esses buraquinhos, vocês completarem, tá? Não tem problema se não ficar assim, tá vendo, ó? Se não ficar, vai ficar um pouco justo, mas se ficar uma folguinha de nada, não tem problema. Isso é só para fazer a altura e pra gente fincar depois as flores, porque também no kit de vocês vão receber essas flores verdes, é só a gente desamassar um pouquinho. E essas flores brancas que nós vamos fazer aqui, uma ornamentação. Vocês também vão receber no kit essa palha seca. Eu cortei ela em pedaços, ela normalmente é vendida em rolo, tá? Eu cortei em pedacinhos com a tesoura. E a gente vai usar o efeito de musgo 3D. Vamos usar as 2 cores, eu tô mandando num potinho para vocês, um pouquinho de cada um desse musgo, para vocês misturarem e fazer o efeito que a gente vai fazer aqui, fazer um detalhe. Vamos lá. A gente ver agora o processo. Eu já montei uma parte que é para ficar mais fácil visualizar e vocês começarem a entender como a gente eu vou fazer agora desse lado, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos onde eu quero chegar. Olha, aqui eu colei com cola quente, tá? Essa estrutura. Então, o que a gente vai fazer? Aqui ainda tá, ó. Aqui quando eu falei, quando botar espuma, vocês podem pingar um pingo de cola se quiser, tá? Para deixar a espuma fixa, tá bom? Pode ser até cola Cascorex, a cola para pingar de scrapbook. Essa daqui, então, é a 3D, a efeito, tá? Ela vem em 2 cores, porque o musgo nunca tem uma cor só. Então, é bom a gente trabalhar sempre com 2. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, depois
potinho que eu mandei para vocês um pouquinho, é de preferência usando uma espátula para até ser com o pincel, mas vai ser mais difícil. Vocês fazerem como se tivesse caindo aqui, ó, o musgo tivesse, né? Vocês vão quase como sujando, né? Vocês podem primeiro botar uma tinta, depois a outra, quer dizer, uma cor, né? Depois a outra, e você vai fazendo isso, você vai sujando aqui. Como vocês veem aqui, não preciso, tem que ficar parecendo que é de verdade, tá? Eu tô com um pouco de dificuldade de fazer virada para vocês, tá? Depois eu vou virar para mim e vou terminar, mas é só para vocês entenderem como faz. Então, você tem que ir misturando as duas tintas, não é, misturar que eu digo, não é misturar uma na outra, é ir colocando as duas par e par. Você vai colocando uma, outra, tá? Como se o musgo tivesse, né, caindo, como se fizesse aqui do lado também, tá? Você vai, tipo, como se fosse sujando ele, alguns lugares você vai colocando mais colocado. Você vai deixar isso secar. Depois a gente pode até fazer uns pedaços assim também, subindo É que alguns lugares vai folha, né? E depois, ou então, ó, tá vendo? Depois que aqui tá feito, você também pode fazer mais um acabamento e fazer em outros pedaços. Só que aí você tem que ter cuidado para não sujar as flores. Então, eu ainda não botei tudo. Aqui, a gente vai botar primeiro esse musgo. Você pode secar agora com secador, tá? Eu ainda, provavelmente, vou botar um pouquinho mais aqui nesse meio, não vou botar em tudo, só para parecer que tá caindo um arbusto, um musgozinho, tá caindo, o verde tá caindo, tá? Ó, como é que ele vai ficar, tá bom? Eu ainda vou incrementar um pouquinho mais, tá vendo? Esse lado já tá pronto, mas é com a espátula que eu fui botando. E também, ó, a gente vai botar também aqui assim, ó, né? Tanto uma cor quanto outra, como eu falei, as cores são colocadas separados, uma e depois outra, porque aqui vai a folha. Então, eu prefiro primeiro botar as flores e depois botar ele pra gente saber exatamente o melhor local. Então, essa palhinha que eu dei pra vocês aí, que tá no kit, vocês vão colocar, ela já tá cortadinha, vocês vão colocar só um pouquinho aqui em cima, tá? Dessa palhinha, não muito. E se vocês tiverem uma tintinha verde, tá? Vocês podem passar em cima dela. Se vocês passarem esse 3D musgo, ele até fica, como é que eu vou dizer? Você pode pintar ela com uma tintinha verde, ou até se sobrar esse musguinho aí, você pode passar também nessa palhinha, para ela ir sumindo um pouquinho a cor. Mas, na verdade, ele é mais só para fazer a forração mesmo, junto com aquilo que a gente colocou, tá? Mas se tiver uma tinta verde, eu tenho aqui uma tinta verde, eu vou passar um pouquinho de tinta depois nela, mas a gente, se aparecer um pouquinho, não tem problema, tá? Porque a gente ainda vai botar mais coisas. Aí vai botar só um pouquinho dela, para encher um pouquinho mais o fundo. Vocês podem botar uma tintinha verde, ou até uma tinta spray, se vocês tiverem verde aqui, antes de botar as flores, claro. Espera secar o musgo. Aí depois vocês vão botar as flores. Eu vou deixar assim para vocês entenderem. Para botar as flores, vocês vão receber assim, as flores em buquezinho, né? Eu separo o buquê metade das flores, tá? Algumas flores, no caso eu já até tirei daqui, vocês deixem sem o caulezinho, porque a gente vai colocar ela nos lugares. Então, você primeiro vai botar o buquê, são 3 cores, né? As cores que tem na paleta. Uma rosinha, uma branquinha, essa verdinha, e aí você vai colar depois, né, algumas mais para baixo, claro, no caso sem esse cabinho, né, sem esse caulezinho aqui, você vai colar, tipo assim, como se a flor tivesse, né, descendo, tá, da floreira descendo. Então, é isso que a gente vai fazer. Esse cabinho aqui, né, então eu vou separar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui separar, eu não sei se eu já deixei aqui separado alguma. Ah, já deixei aqui separado, ó. Eu já separei. Aqui tem três florezinhas, ó. Quase que eu não mostro, tá vendo? 3 florezinhas. Eu vou botar aqui em pé, que talvez pra ver. Você pode até cortar aqui esse cabo, mas às vezes não precisa. Sabe por quê? Porque você pode enroscar ele do jeito que você quer. A coisa boa de a gente... Só que eu não vou forçar agora, porque ainda tá molhada ali. Mas só pra vocês saberem. Às vezes é até bom deixar um pouco de cabo e você fazer força pra baixo,
porque você depois, se você quiser botar o cabo caindo, a flor mais para cima, ele fica. Se o cabo tiver muito curto, esse caulezinho aqui, você não tem como trabalhar, ele fica mais em pé, mais deitado, tá bom? E aí você vai colocar, como eu falei, vou esperar secar, depois eu vou botar as brancas aqui também, vou ajeitar. E essas que, né, eu tirei já o caule, eu vou entremear entre uma coisa e outra, onde eu achar que devo aqui até essa floreirazinha estar cheinha, tá bom? Então, agora eu só vou esperar aqui, ó, secar isso para colocar. E aqui eu tenho que passar uma colinha, né, para isso aqui não sair. E um verdinho aqui nessa minha... Se quiser, até pode deixar essa cor, tá? Mas é bom botar... É bom passar um pouquinho de, talvez até o musgo, se sobrar. Se vocês não tiverem tinta verde em casa, passa até a sobra do musgo nesse... É pouquinho dessa palha seca, como a gente chama. Aqui atrás, para a gente prender a cortina, é bem fácil. Vocês vão receber um pedaço de tecido que vocês vão cortar em duas partes, tá? Cada parte vai fazer um pedaço da janela, a parte da bolinha vai ficar virado para fora. Eu vou fazer vocês olhando aqui, assim que secar, vou pingar aqui um pouquinho de cola quente e vou franzir aqui. Espera aí que eu já vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Aqui a gente tem que botar uma colinha também depois, tá? Você pode botar até um soft gloss gel se você quiser aqui, se você tiver em casa. E aqui falta só para terminar, tô fazendo os últimos... talvez não dê para vocês verem, desculpa. Vou botar aqui mais uns pequenos detalhes, tá? Então, eu fiz assim... deixando cair um pouco, de um lado, do outro. Aqui. E depois a gente tem que deixar secar, tá? É importante deixar secar. Se borrar em algum pedaço, coloca um pouquinho mais, uma pequena quantidade desse musgo. É bom fazer com espátula. Quando você faz com espátula, você puxa, ele fica como assim, com tridimensionalidade. E você pode fazer também como se ele fosse uma folha, né? Ele é para, como tá dizendo, esse musgo é para fazer musgo, mas você também pode usar ele para fazer folha. Nada impede que você faça isso, tá? Você dê forma de folha a ele. E você pode dar essa outra função, ok? Aí eu vou botar aqui, principalmente nesses cantinhos aqui, ó. Acabei de botar um pouquinho subindo aqui. Aí depois, quando a gente botar o papel em cima, a gente vê se precisa mais alguma coisa. Aqui, de repente, a gente pode deixar alguma... Vou limpar aqui opa! Vou limpar aqui. Então, você vai fazendo a espátula assim, dando forma de folha e vai puxando. Isso é bom. Então, o fato de ser para efeito de musgo em 3D não quer dizer que você não possa fazer folha, efeito de folha, tá? Então, o mais importante, vocês concentrarem nessa beirinha, que é onde, né, seriam assim, a gente vai fazer como se fossem as folhas, né, também das mini rosas. Então, ó, eu concentrei assim, tá vendo, ó? E fui fazendo de pequenos detalhes com a ponta, vocês viram, fazendo da minha espátula, alternando, colocar a cor clara e a escura, trabalhando com as duas de uma vez só, e fazendo com a ponta, né, uma brincadeira de como se a flor, a folha, o musgo estivesse subindo, e isso é importante vocês fazerem do jeito que vocês, ok? Conseguirem assim, de preferência, usando, como eu falei, uma espátula. Melhor do que usar, pode até usar o pincel, mas o melhor é usar uma espátula. A espátula é muito importante a gente usar uma espátula aqui, tá bom? Aí depois que a gente botar as flores, é mais fácil ver se falta mais algum pedaço para fazer. Eu vou deixar secar completamente. Já botei, ó, já besuntei o que sobrou aqui dentro, tá? Ainda tá solto, ainda não passei cola, vou passar cola, tá? Mas é bom vocês passarem às vezes cola até antes, que é para ela molhada não ficar sujando a parede da própria...
Se sujar também fica bem natural, porque você sabe que o musgo, ele não é certinho, né? Ele salpica mesmo, então pra mim não incomoda, tá? E eu fui fazendo esse desenho aqui, e agora, secando, eu vou começar a botar as folhas. Aqui a gente vai pintar esse regadorzinho aqui, esse lado já tá sequinho, a gente vai botar ele pintadinho desse lado, ok? Olha que charme que vai ficar, tá? Então, a gente pinta com as cores que vocês tiverem aí em casa, e eu volto a sugerir a vocês que usem de novo as cores da paleta, tá bom? Nunca fujam da paleta de cores, as cores que vocês encontram no papel. Todas as cores que encontram no papel podem ser usadas para pintar qualquer coisa. Então, tudo que for auxiliar, a gente vai usar dessa cor. Vocês podem ver, ó, eu deixei a palha um pouquinho ainda seca, mas ainda besuntei aqui um pouco desse meu produto, né, do 3D Musk. Aí ele se confunde com essa parte aqui de baixo, que é aquela espuma que é verde, bem verde, onde a gente está fincando aqui as florezinhas. As flores miúdas, você pode colar, na verdade eu tô colando tudo aqui com cola de silicone quente, tá? Mas se você quiser colar com cola fria de silicone, talvez fique. Então, primeiro você deixa secar, finca aqui os buquês, depois vê os... Opa, tá? Aonde você falta, você quer preencher, e você vem com as flores e vai preenchendo e colando com a cola de silicone aonde você quer colocar as flores aqui na floreira. Lembrando que aqui desse lado, ai, botei um pouquinho de tinta aqui, ainda não secou. A gente vai deixar espaço porque vai botar isso eu já vou pintar e a gente vai colar com cola de silicone também. Eu tô usando uma tinta, inclusive outra tinta chalkboard da Prima. Se alguém quiser, eu posso trazer essa tinta por encomenda para vocês. Outra tinta chalkboard. E ela, o pote é grande, dura, beça, eu pinto tudo com ela, papelão, o que for. Porque aqui nessa resina, né, talvez não fosse a melhor opção para eu pintar. Mas como eu quero que ela fique assim, esmaecida, sabe quando parece assim, aquela coisa assim, meio patinada? Então, ela me serve bem. Opa, deixei cair, tá? Então, assim, se você quiser, né, que ela fique com outra cara, talvez um outro tipo de tinta aqui seja ideal, ou várias camadas. Mas eu quero que ela fique com essa cara assim, meia patinada mesmo, tá bom? Por isso eu vou passar uma demão, deixar assim como se ela tivesse meio aquela coisa assim, meio já velha, né? Esmaecida. Vocês podem pintar do jeito que vocês querem, ó. Vou aproximar para ver o meu, isso aqui já me serve. Quem quiser também pintar a florzinha de outra cor, também pode pintar a florzinha de outra cor, ou simplesmente, ó, passa o dedinho, não sei se vocês viram, ó, passa o dedinho em algumas áreas dela, já que se vocês fizerem uma tinta, né, bem levezinha, e aí ela vai parecer que ela tá velhinha, patinadinha, né, e vocês já dão luz nela em algumas áreas, e aí já fica, você não precisa usar duas tintas, tá, você já faz como se fosse, né, aqui é o seu, o desgaste natural passando a mão. E agora deixa ela secar, ok? Bom, agora, que já tá sequinho, tô colocando as florezinhas, que a gente vai colocando assim, aleatoriamente, em cada local, que você achar que vai preencher. Algumas podem estar assim, perto da parede. Opa! Subindo, em locais diferentes. O importante é a gente ir preenchendo a nossa floreira de uma maneira que ela fique... Ah, aqui! Peraí, deixa eu botar aqui com cola quente também, um pouquinho de cola quente aqui, já tá seco também. O regador. Ó. Como se alguém tivesse deixado o regador, a gente pode passar também um pouquinho de cola quente. Aqui é onde vai ficar o bico do regador, que é assim. Isso. Tá em pé. Depois a gente tira só o excesso da cola quente, esse fiozinho que às vezes acontece que ela faz. Limpa direitinho, ó. Gente, olha que coisa mais linda. Bom. Tem um fiozinho aqui incomodando. Pronto. Assim já preencheu esse lado.
E assim a gente continua colocando as flores, vendo onde vai colocar, se vai colocar ela aqui, alternando algumas cores, né, preenchendo, vou botar cola ali, só tô vendo aonde vai ficar cada uma delas. E até a gente terminar todas as flores, de colocar tudo. Uma vez que já tá pronto, olha, acabei de colar, mostrando com bastante detalhes para vocês, ó. Não tem mistério, então, aquela forragem que eu coloquei praticamente desapareceu. Foi mais para ela dar um pouquinho de altura, né, em cima daquele, para ficar mais, a gente ter onde colocar, né, as nossas flores. Agora, se a gente ver com muita atenção, a gente vê que tem essa serragem em algum lugarzinho aparecendo, mas para dar vida, para parecer mais de verdade. Por isso que eu misturei, nem cheguei a colocar aquela tinta verde que eu falei para vocês, eu simplesmente só coloquei o restinho mesmo do efeito de musgo em cima dela e pronto, ó, já ficou um ótimo acabamento e acabei que a gente usou o musgo, parecendo que são folhas também. E, na verdade, eu fiz mais efeito folha, né? Do que exatamente musgo. Mas também pode usar assim, né? Como se o musgo estivesse saindo, né? Como usei a ponta da espátula, eu expliquei para vocês. Então, aqui, eu falei para vocês que eu ia mostrar agora, uma vez que isso aqui tá pronto, seco, colado, a gente pode colocar isso aqui com calma para baixo, tá? Vocês vão receber um pedaço, vão cortar no meio. O importante é só ver se a altura dele esteja correta, né? A altura aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar, ó, 3 pingos aqui na lateral, tá? Deixa eu botar mais pra cima, então vou dar aqui, ó, opa, nem precisa tanto. Opa, e cheguei, peguei e colhei aqui assim, 3 pingos, tá? Se embaixo sobrar um pouquinho do tecido, vocês cortam, se precisar, mas ele já vai na medida, tá? Ó, aqui. Como eu falei, a bolinha fica aparecendo lá do outro lado, que aqui é o avesso, né? E aqui, gente, aqui em cima, ó, vocês vão com cola quente mesmo, fazendo uns pinguinhos, já botando a cola quente um pouco, porque ela esfria muito rápido, você vai franzir à medida que você vai colocando. Do jeito que sair, não tem muito mistério, não. Tá? Ó. Tô mostrando pra vocês, ó. A janela, tá vendo? Ela vai se formando aqui, tá? Ó. Ela vai se formando aqui atrás do drapeado dela. Então, não tem muito mistério. E só que a parte final, esse pedaço final, para vocês não terem que costurar, o que a gente faz? Aí a gente coloca a cola dentro da própria cortina e vira essa pontinha, ok? Ó, se você quiser chegar ela um pouco para cá, achar que o drapeado não tá bom, refaz, porque isso aqui é cola quente, tá? Você refaz o seu suposto drapeado. Eu achei que aqui ficou muito, quero chegar para cá. O importante é que o finalzinho, ó, faça a vira para dentro, tá? Que é para quando a gente colocar aqui, né, o amarradinho, ele ficar, depois você ajeita desse lado. Se aqui sair, sobrar um pouquinho, como eu tô vendo aqui, você pega uma tesoura e corta esse pedacinho. A tesoura tava aqui perto de mim, ainda tá aqui, ó. Isso aqui que aparece, você corta depois, se aparecer. Se sobrar, você corta o que sobra aqui, que não pode aparecer nada aqui. Vou cortar até um pouquinho mais. E aqui, opa, aqui a gente vai passar um fiozinho colorido, rosinha, tá? Que tá aí no dentro, né, opa, aqui, botei pouca cola quente aqui do lado, vou ter que botar mais um pinguinho ali na ponta, mas já vou acabar de explicar. Ó, lembra que eu fiz 3 bolinhas só, né? Eu não passei cola quente em tudo. Então, você pode até colar primeiro a sua cortina, depois você vem aqui, tá? Passa esse fiozinho com a ajuda de uma tesoura. Deixa eu passar minha mão aqui, que eu deixei a tesoura do outro lado. Com o que for, tá? Passa esse fiozinho pra lá, pro outro lado. Porque você vai usar esse fiozinho aqui, gente, só porque eu tô gravando, né? Porque eu fiz isso daqui em 2 segundos. Quando eu fiz o outro lado pra mostrar pra vocês. É só passar, peraí. É bem simples isso, ó, né? Com o fiozinho aqui. Aí vê mais ou menos a alturinha que tá as duas.
também o quanto você quer o drapeado, daqui a pouco você ajeita, tá? Faz aqui um nozinho para aparecer aquelas cortinas amarradinhas. É pequeno o laço, tá? Não é grande, o fiozinho é pequeno. Já vou cortar aqui o que sobra. Tá? E depois você, como eu falei, essa dobrinha tem que estar aqui bem feitinha. É que soltou ali o meu. Vou ter que dar mais um piquezinho aqui, depois vou ter que tirar mais um pouquinho aqui que tá aparecendo, para não aparecer nada. Mas, ó, só para vocês entenderem. Aí você vem e ajeita com a mão, né? Vou mostrar para vocês por trás, ó. Tá vendo? Ó? Aqui soltou. Ó, aqui soltou, eu vou dar mais um tiquinho de cola aqui. E depois, ó, minha cortina como fica bonita, aparecendo esse lacinho. Eu posso ajeitar esse lacinho um pouquinho mais pra cá, posso diminuir até ele. Não é um laço grande, é um laço pequeno. Delicado, né? Aqui eu corto também. Pronto, ó. A lista tá pronta, tá aqui pronto. Tá aqui pronta a minha cortina, que é o meu cenário que a gente tá usando. É esse cenário aqui agora, ó, tá pronto. Ok? Esse cenário aqui tá pronto. Aí daqui a gente vai, quer dizer, quase pronto, né? Aqui a gente vai pegar esse daqui, vai recortar essa cadeira, vai recortar essa mesinha, porque ela vai aparecer nesse cenário que a gente vai montar aqui atrás, tá? Já, já. E agora, a finalização dessa etapa, que é esse recorte, que a gente vai tirar dessa mesma página que eu falei para vocês, que tá, ó, essa cadeira. Então, pedi para vocês fazerem já, a gente vai colar aqui, tá? Colhem com a cola que vocês acharem melhor, ou uma cola tipo Tack Glue, ou até uma cola silicone, quem não tiver, uma cola de Scrapbook Tack Glue, tá? Cola aqui no meio, todas as partes que tiver apoio, colhem, que é melhor. E depois a gente vai finalizar colocando aqui umas, já com cola quente também, tá? Essas florezinhas aqui, não muitas, mas aqui talvez uma na lateral, só para parecer que é uma continuação, quer dizer, essa guirlanda de flores, ou até um pouquinho de musgo aqui, tá bom? Como vocês acharem melhor, se vocês tiverem musgo, pode subir o musgo um pouquinho para encontrar aqui, tá? Mas no caso, eu prefiro que vocês escolhem isso daqui primeiro, e depois umas 4 florzinhas a mais aí, vocês avulsas, vocês finalizem aqui com um tiquinho de musgo. Tá? Vou fazer agora e vou mostrar para vocês como vai ficar. Gente, eu falei em Tack Glue, mas eu quis dizer essas colas, sabe? Essas colas fortes, né? Não tem só no Scrapbook, mas essas colas assim, mais fortes. Tem gente que nem usa cola de Scrapbook. Eu achei que todo mundo usava. Mas tem gente que usa qualquer cola, não liga esse negócio de ter livre de liga imediata. Apesar que aqui não faz diferença aqui, mas eu realmente uso em outras ocasiões essas colas livres de lignã e ácido. Toda vez que eu ponho uma foto, eu realmente ou vou fazer uma parte do álbum que vai à foto, eu realmente ligo bastante para fazer isso da maneira correta. Mas cada um faz da maneira que achar, né? Com a cola que achar. Tem gente que acha essa cola muito cara, que não vale a pena o investimento. Aí é com cada um. Se me perguntarem se eu uso, eu vou dizer que eu uso. Não uso porque vende na loja, não. Uso porque eu já usava. Eita, que eu deixei a cola aberta, que desperdício essa cola. É cara e eu tô vendo ela jorrar aqui na minha frente. Oh, Deus meu, já tem pouco dela. E eu deixei ela aqui. Então, ó, o mais importante é vocês verem que, tá vendo? Ó, eu deixei esses 2 buraquinhos aqui à vista. Então, e também esse desenho aqui, essa ondinha aqui, também deixei à vista, tá? Como eu já tinha, feito aqui, ó, o musgo subindo um pouco, talvez eu não precise fazer mais nada. Eu acho que talvez vai ficar bom só botar essas 2 florzinhas para dar, assim, uma continuidade, né, no efeito que a planta, né, o desenho é uma continuidade.
Esse lado eu acho que eu vou fazer um tiquinho aqui de musgo, porque eu acho que vai ficar melhor. Se o musgo que eu enviei para vocês no potinho já tiver acabado, não tiver sobrado nadinha para fazer isso, não fiquem tristes, sem problemas, tá? Sem problemas nenhum. Porque eu tô fazendo aqui um pouquinho mais, até porque eu deixei a cola aparecer em alguns lugares, eu não gosto da cola aparecendo, para dar uma umidade, mas se vocês usaram já tudo embaixo, não sobrou nem tiquinho, para dar mais um sujinho aqui no projeto, não se preocupa, não vai deixar o seu projeto de ficar bonito, agradável, mas se você não usou tudinho e sobrou um tiquinho, gente, porque realmente a gente usa muito pouco. É uma sujeira, um pote desse dá pra gente fazer muitos trabalhos. E aqui eu tô fazendo praticamente, né, como eu falei pra vocês, eu tô usando musgo quase como folha, fazendo dele virar uma folha. Mas vocês podem usar como musgo mesmo. Né? Tem projetos aí que a gente usa realmente, fazer aquele matinho embaixo, assim, aquele musguinho, né? Embaixo de grama, dá aquela sensação de que tem aquele musgo subindo em algum local. Então é isso, ó. Você vê que eu não fiz muito não, dei só um sujinho. Se vocês quiserem, pode dar um sujinho na lateral, né? Também fica bom, até para limpar aqui, vou aproveitar e limpar aqui o meu pincel, dando um sujinho aqui na lateral. Opa, quase que eu sujei a minha, que já tava pronta aqui, tá? Pronto, só para dar não jogar fora, né, o restinho que ficou aqui na minha espátula. E pronto. E agora é só esperar secar e botar umas 2 florzinhas aqui e pronto. Agora realmente está pronto. Olha. Acrescentei só umas sujeirinhas assim no meio dele, aqui em cima, um tiquinho. Fui fazendo pinceladas assim só para integrar embaixo com a parte de cima, tá? E botei 2 florezinhas aqui e 2 florezinhas aqui. Não enchi demais, integrou, uma ficou, né, até um pouquinho mais pro ladinho. Deixei aqui aparecendo um verdinho, aí botei um verdinho aqui, tá bom? Botei aqui no meio para não sujar demais. Achei que já tá bem romântico. E se ainda vocês quiserem aumentar ainda mais o fosforômetro desse nosso super, hiper romântico cenário, olha, a gente ainda pode botar aqui, quando estiver pronto mesmo, com a cola quente, né? Você vê onde tá aparecendo, tá vendo, ó? Esse pompom, tá? Então, eu vou botar aqui com a cola quente mesmo, ó, vou pingar alguns pontinhos de cola quente e vou colocando de uma maneira que eu veja que tá aparecendo. A gente vai fazer isso dos 2 lados, tá? Pinga a cola quente aqui. Deixa eu ver se a minha já tá até, ó. Aí começa em cima, tá? O importante é o pompom tá bem, não precisa costurar, falar, não sei costura. Não tem problema, gente. Ó, bem na pontinha, que é pra, a ideia, né, é o pompom aparecer. Vai botando cola quente na pontinha, depois que você já ajeitou bastante a sua cortina, já viu como é que ela vai ficar, já ajeitou o lacinho. Aí você vem fazendo aqui assim até o final, tá? Pode ser por cima o laço pronto mesmo, essa parte de trás. Opa. Ai, cuidado para não pegar no pompom a cola quente, né? Senão ele não vai ficar. Opa, deixa exatamente não fazer o que eu fiz, né? Não deixa pegar no pompom pra gente ter esse cuidado. E vai fazendo, gente, até o final. Quando chegar aqui no final, a gente repete a mesma coisa do outro lado. Não sei se... Ai, eu tô pra baixo. Desculpa, achei que eu tivesse focalizando. Perdão se não tá perfeito aí. Eu não posso botar demais, porque senão suja tudo. É um pinguinho mesmo de cola quente, tá? Aí a gente vai fazendo o desenho perto do laço.
verdade, é só... Você tem que fazer até que apareça, né? Quando não aparece mais, você pode cortar. Esse lado aqui é nosso avesso, né? A gente não vai ver. Eu sempre faço o avesso bonitinho, porque eu gosto de bons acabamentos, né? Pra mim mesmo, saber que tá bem acabado. Olha, agora eu vou repetir do outro lado, mas a ideia é essa, tá? Vendo? Os pompons ficam aparecendo aqui, ó. O lacinho também fica aparecendo, né? Ok? Ó, quase que eu deixei o outro também. Tá? Agora eu vou repetir desse outro lado. E aí, pronto. Aí tá pronto mesmo. Não sei se diz o tiro, né? Não sei se dá pra vocês verem, ó. Bem, ó. Tá vendo? Desse lado deu pra ver melhor, né? Mas é mesmo preciosismo. É só pra um detalhezinho a mais, tá bom? Desse cenário aqui.